Irmãos, começamos a semana passada um módulo chamado Predestinação e Livre-Arbítrio e comentamos que nós temos 23 anos de igreja e esse tema nunca foi abordado aqui na igreja por questões de algumas ideias ou algumas conclusões que não se chega a lugar nenhum por causa dos paradoxos que existem, que duram já mais de 500 anos e a coisa não avança. E o nosso objetivo aqui não é expor ou defender um lado ou outro. Nosso objetivo é enfrentar o paradoxo. Não de uma forma conclusiva, mas pelo menos avançar mais um pouco do que nós temos, pelo menos nas igrejas evangélicas, o que tem se discutido até hoje sobre isso. Também nós passamos alguns vídeos a respeito do despreparo dos crentes em relação ao conhecimento das Escrituras. As pessoas não estão mais separando tempo para isso e outras religiões, principalmente os pastores ateus, os ex-pastores, aliás, que são ateus agora, estão nas portas das igrejas tentando envergonhar os nossos irmãos, trazendo a Bíblia e as dificuldades que se encontram nas Escrituras. E os cristãos não estão preparados para isso, e mostramos que os muçulmanos estão. Então, para contextualizar melhor, nós vamos hoje discorrer um pouco na história de onde veio esse debate. Porque, às vezes, à primeira vista, nós achamos que esse debate vem só de Calvino e Armínio. Ledo engano, esse debate vem desde a filosofia grega. A questão do livre-arbítrio versus determinismo foi discutida principalmente no contexto do destino. Então, os filósofos gregos da antiguidade, Platão, Aristóteles, Epicuro e também alguns estoicos, já discutiam a questão se o homem já nascia com o destino pronto ou se o homem ele tinha capacidade de dirigir sua própria vida através das suas livres escolhas ou do seu livre-arbítrio. E alguns destaques da filosofia grega, nós temos Platão, que ele tinha uma tendência para o livre-arbítrio. No Timeu, ele sugere que o universo tem uma ordem fixa, mas que a alma racional pode escolher entre o bem e o mal. Ou seja, ele dizia que o Sol, a Lua e as estrelas estão debaixo de leis fixas, mas na nossa interioridade nós temos condição de fazermos a escolha entre bem e mal. Já Aristóteles, contemporâneo de Platão, dizia no Ética de Nicômano, ele argumenta que somos responsáveis por nossas ações porque podemos deliberar entre alternativas. Essa ideia será essencial para os pais da igreja que defenderam o livre-arbítrio. Então, aqui já a filosofia vai influenciar na teologia um pouco mais na frente com os pais da igreja. Epicuro, por sua vez, foi um dos primeiros filósofos a defender a possibilidade do livre-arbítrio dentro de uma filosofia materialista. Segundo sua teoria, os átomos, ao se moverem no vazio, podem ocasionalmente desviar espontaneamente do seu curso. Esse desvio, chamado de uclinamen, impede que todos os acontecimentos sejam rigidamente determinados por causas anteriores, abrindo espaço para a liberdade de ação humana. Então, Epicuro também não se conformava com o determinismo e elaborou essa tese de que os átomos, quando caem, eles espontaneamente podem se desviar, entrar em choque, e aí a consequência disso seria o indeterminismo, ou seja, correlacionando a física com a filosofia, foi um dos primeiros a fazer isso, abrindo espaço para a liberdade humana. Vocês vão ver que a física vai andar junto com a filosofia até os dias de hoje.
Já nos estoicos, temos Zenão de Cítio, que é da primeira leva. Depois temos Crispo, Sêneca e Epíteto. A ideia central é que o cosmos é ordenado por uma necessidade absoluta, ou seja, eles são deterministas. Epíteto argumentava que, embora não possamos mudar os eventos externos, somos livres para moldar nossas reações internas. E Sêneca dizia que o destino conduz quem quer e arrasta quem não quer. Então, Sêneca já tende um pouco para o determinismo. Mas a maioria dos filósofos estoicos, eles são adeptos do livre-arbítrio. Sêneca dizia que a vida é como se tivesse um carroceiro numa carruagem, aonde ele amarrava um cachorro. Se o cachorro quisesse ser livre, ele acompanharia o destino que a carruagem, o destino que foi traçado para a carruagem. Se ele não quisesse seguir livremente, ele seguiria se arrastando como escravo, mas de todo jeito, o destino da carruagem iria para onde foi decidido pelo carroceiro. Quando chegamos no judaísmo, nós temos textos tanto de predestinação quanto de livre-arbítrio. Só que no Velho Testamento, o que domina é o livre-arbítrio, na maioria dos seus textos. Então, Deuteronômio 30:19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. O livro de Deuteronômio, ele é 90%, estou chutando assim um número, mas é um número muito grande, da maioria dos textos são do arbítrio, para que cada um escolha a vida ou a morte. Já no Êxodo 9:12, o texto diz assim: porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então esse é um texto que tende para o determinismo, porque o Senhor está intervindo no coração do Faraó. Temos alguns destaques do judaísmo. Os fariseus aceitavam uma combinação de destino e livre-arbítrio e acreditavam que Deus governa o mundo, mas o homem tem escolha moral. Então, eles são um pouco compatibilistas, quer dizer, eles querem tentar, unir as duas doutrinas. Já os saduceus rejeitavam qualquer forma de predestinação. Criam 100% no livre-arbítrio. Diferentemente dos essênios, que acreditavam no destino fortemente determinado, e eles influenciaram o cristianismo primitivo, especialmente no conceito de predestinação encontrado no apóstolo Paulo. Já no cristianismo primitivo, que vai dos séculos 1 a 3, o debate começou a tomar forma na interpretação das Escrituras. Então, os intérpretes das Escrituras queriam tender para um lado ou para o outro. Um dos destaques é Paulo de Tarso, que suas cartas contêm passagens que foram interpretadas tanto como suporte à predestinação, como suporte ao livre-arbítrio. Ora, quando do mesmo autor surgem dois pensamentos contraditórios, ou seja, paradoxais, a gente precisa saber que linha ele usou para compatibilizar os dois pensamentos. Porque Paulo certamente não era bipolar e certamente ele tem uma forma de pensar ou de escrever que na nossa leitura de hoje nós não conseguimos alcançar, mas eu creio que Paulo tinha grande domínio do tema. Em Efésios 1, versículo 5, diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Romanos 10, 9 e 13 a 15, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão
naquele de quem nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, esse texto de Paulo, ele está dizendo que precisa que alguém seja enviado para pregar, para que o povo creia e para depois disso que eles invoquem o nome do Senhor para serem salvos. Então, Paulo traz uma ordem aqui para que a salvação aconteça. Já para Jesus, também temos passagens que foram interpretadas tanto com suporte ao livre-arbítrio como à predestinação. João 3,16, nosso texto áureo conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As pessoas deterministas ou do calvinismo, eles entendem que esse todos não são todas as pessoas, toda a humanidade, são todos os eleitos. Já João 15, versículo 16, parte A, diz assim: não foram vós que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. Os arminianos entendem esse texto como no contexto de Jesus conversando com os 12 discípulos, e realmente Jesus escolheu esses 12. Começou ali na beira-mar, com os pescadores, depois ele foi caminhando, orando ao Pai, escolhendo os discípulos que ele queria. Inclusive, ele escolheu Judas também, que foi o discípulo que se perdeu, o filho da perdição. Já os pais apostólicos, eles também têm uma tendência para o livre-arbítrio e também um veio aí no compatibilismo. Clemente de Roma enfatizava que os crentes devem cooperar com Deus para alcançar a salvação. Inácio de Antioquia falava da necessidade de perseverar na fé, sugerindo que a escolha humana tem peso. Justino Marte afirmava que Deus deseja que todos se salvem, mas que os humanos possuem liberdade para aceitar ou rejeitar a fé. Já Irineu de Leão, combatendo os gnósticos, que defendiam um determinismo baseado na predestinação de alguns para a salvação e outros para a perdição, enfatizou o livre-arbítrio como parte essencial da dignidade humana. Tertuliano defendia o livre-arbítrio e argumentava que Deus não forçaria ninguém a crer ou agir corretamente. Orígenes, que já foi considerado alguns textos dele como heresia, desenvolveu uma doutrina mais elaborada da liberdade da alma, argumentando que cada espírito escolheu seu destino antes da criação do mundo, o que influenciaria teorias posteriores. Essa questão do espírito ser escolhido antes da fundação do mundo, ou se ele foi criado dentro do homem, a gente vai discutir daqui um pouquinho mais na frente. Aí chegamos nos gnósticos do segundo século, cujos expoentes principais são Valentim e Basílides. Eles defendiam que apenas alguns eram eleitos por natureza, enquanto outros estavam condenados desde o início. Então, os historiadores entendem que Agostinho bebeu no gnosticismo e também no maniqueísmo. Tanto é que Agostinho, antes de se converter, ele era maniqueísta. E aqui está um texto de Valentim que diz assim: a semente espiritual não pode se perder, a material não pode se salvar. Como a gnose era uma heresia, isso levou os cristãos a enfatizar a liberdade humana. Então parece que quando na história a turba tende para um lado, chegam os teólogos e radicalizam para o outro. Então percebam que aqui até os gnósticos do segundo século, nós temos uma tendência maior, bem maior para o livre-arbítrio. Então, com a entrada dessa filosofia gnóstica
dentro da igreja. Houve essa influência, como falei anteriormente, em Agostinho e Calvino, e aqui a gente tem um quadro comparativo de como é que os gnósticos criam e de como Agostinho e Calvino foram influenciados por eles. Valentim, ele classificou o ser humano em 3 categorias. A primeira categoria são os pneumáticos. Quem são os pneumáticos? São aqueles espirituais. O destino dos pneumáticos é a salvação garantida por natureza. Então, eles já nascem salvos pela natureza deles, porque eles são os espirituais. Eles nascem com a centelha divina e o conhecimento, ou seja, a gnose vai despertar a centelha que já está lá. Então, eles já são predestinados para a salvação. No paralelo com Agostinho e Calvino, é bem parecido. Os eleitos já nascem eleitos, eles têm a salvação garantida por um decreto de Deus. E o meio é a graça irresistível mais a fé. Então, essa é a ideia de Agostinho e Calvino. Na gnose, os psíquicos são os anímicos, são aqueles que têm alma. Porém, o destino deles é uma salvação possível por esforço. E o meio dessa salvação é a fé, mais obras, mais a igreja. Então, tem que haver aí um processo nesses psíquicos que eles podem se salvar ou não. E eles precisam desses 3 elementos. Eles precisam de fé, de obras e igreja. Não existem correspondentes dos psíquicos no calvinismo. O calvinismo, ou você é eleito ou você é não eleito. Não existe esse meio termo. E em terceiro lugar, na gnose, lá em Valentim, tem os ílicos. Os ílicos são aqueles materialistas cujo paralelismo no cristianismo são os carnais. O destino deles é a condenação garantida por natureza. Então, eles já nascem condenados por natureza e eles não têm a centelha divina. Por eles não nascerem com a centelha divina, o conhecimento vai chegar e vai ser barrado porque eles não têm como assimilar esse conhecimento. O paralelo em Calvino e Agostinho está nos não eleitos, ou seja, os reprovados ou os réprobos. O destino deles é a condenação por decreto pelo pecado que eles cometeram. Eles cometeram o pecado e por isso foram condenados. Meio, justiça de Deus. Então, como todo mundo já nasce pecador, então Deus não está sendo injusto em condená-los, porque eles já nasceram pecador. Quando entra o maniqueísmo, que também influenciou Agostinho por ter sido maniqueu nos primeiros anos dos seus estudos, entra aqui também a comparação, não sei se está dando para ler aí, entra a comparação do maniqueísmo agora com o gnosticismo e com a reforma, os reformados. No maniqueísmo também existem os eleitos. É o que tem a luz resgatada. O destino deles também é salvação por natureza. E o meio é o conhecimento mais a ascese. Então, eles já nascem eleitos por natureza para a salvação. Quando eles recebem o conhecimento, eles absorvem, porque eles são pessoas da luz, mas ele precisa de um certo ascetismo, quer dizer, eles precisam cultivar a pureza, fugir dos prazeres, se possível ficar mais numa redoma, mais separados, dentro talvez de um mosteiro. Então, é necessário, no maniqueísmo, esse tipo de prática para que seja salvo, embora já tenham nascido eleitos para isso. A categoria dos ouvintes, ele é uma mistura de luz e trevas. Eles podem ser salvos ajudando os eleitos. E o meio da salvação é o apoio aos eleitos e uma vida ética. Então, esses ouvintes, eles têm que cumprir mandamentos,
de Jesus, de Moisés, ter uma vida ética e também ajudar os eleitos. Em Agostinho e em Calvino, lá nos Reformados, não tem essa categoria também. E a categoria terceira, a categoria dos pecadores, que são as trevas puras. É bem pequenininho. São as trevas puras. O destino, condenação eterna, e o meio, eles estão presos nas trevas. Então, isso aí se assemelha aos ílicos de Valentim, aliás. Um exemplo de ílico com Valentim seria Abel. Abel foi pneumático, um ser espiritual, e Caim foi ílico. Então, Caim não teria chance nenhuma de se salvar, e Abel foi salvo por natureza. E agora a gente chega ao quarto século, com um monge britânico que viveu de 360 a 418, chamado Pelágio, e ele foi contemporâneo de Agostinho e foi declarado herege. Pelágio, embora a maioria das pessoas não saiba quem é, a tese de Pelágio, os pensamentos, a doutrina de Pelágio, hoje ela está impregnada nas universidades, na psicologia, e está começando a entrar na igreja devagarinho, porque nós não sabemos essa questão da criança, como ela nasce inocente, se ela já nasce contaminada. Então, o pelagianismo, mesmo sem usar o termo, está muito em voga na sociedade moderna. Quais são os 5 pontos da doutrina de Pelágio? O homem nasce moralmente neutro, sem culpa e sem pecado. O meio ambiente é que o leva a isso. Esse pensamento ele está bem difundido hoje na nossa academia, que o homem nasce como uma folha de papel em branco. A sociedade, todas as experiências que ele vai ter desde a sua infância até a sua vida adulta é que vão preencher essa folha. Uma minoria hoje pensa como Rousseau, que o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe. E outra minoria pensa como Freud, que ele nasce mal e a sociedade controla. Essa minoria de Freud a gente vai estudar lá na quinta aula. Segundo ponto da doutrina de Pelágio. O pecado de Adão afetou apenas ele, não toda a humanidade. Essa afirmação de Pelágio, ela vai contra a teoria do traducionismo, que vamos ver daqui a pouco. E vamos ver que nós somos responsáveis também, junto com Adão, pelo pecado original. O terceiro ponto de Pelágio é: o homem tem total capacidade de escolher entre o bem e o mal, ou seja, ele tem o total livre arbítrio. Esse ponto é o extremo do livre-arbítrio e não leva em consideração a intervenção divina com a graça. Ou seja, no caso de Armínio, a graça preveniente. Então, nem Armínio, nem os arminianos, nem os calvinistas creem que o homem possa chegar a Deus sozinho sem a graça. Então, os arminianos chamam de graça preveniente. O ponto 4. O homem pode ser salvo pelos seus méritos. A lei de Moisés e os ensinamentos de Cristo já são suficientes para orientar a conduta humana. Esse também, apesar de existirem textos bíblicos que apoiam essa ideia, num certo contexto, no contexto maior, ela também não se sustenta por causa da questão também da graça. O espiritismo e religião, hinduísmo e religiões correlatas, eles navegam por esse ponto, que você, pelos seus méritos, você vai encarnando, reencarnando, reencarnando, até você chegar na perfeição. E por último,
A graça de Cristo é para apagar os pecados cometidos à medida em que os cometemos. Isso aqui está incompleto, porque a graça de Cristo ela veio para pagar o pecado original. Os outros pecados, que são reflexos, que são desdobramentos deste pecado original, eles são apagados com arrependimento e abandono. Você se arrepende e você abandona. Quem são os teólogos pelagianos? Celestio, Julião de Eclano, Teodoro de Mopsuestia e Rufino, o sírio. Quem quiser se aprofundar na doutrina de Pelágio, favor consultar esses teólogos. Vamos abrir agora um parênteses para entender essa questão da origem da alma, porque sem nós entendermos a origem da alma, não vamos entender a questão do pecado original e também da depravação total do ser humano. Muitos afirmam que somos filhos dos nossos pais somente enquanto corpo. Então, nós herdamos do nosso pai apenas o corpo. Outros afirmam que somos filhos dos nossos pais, tanto no corpo quanto na alma. Então, herdamos corpo e herdamos alma. Outros ainda afirmam que as almas já existiam antes que tivessem um corpo. Derivado dessas afirmações, aparecem três teses. A primeira é a tese pré-existencialista, a segunda, a tese criacionista, e a terceira, a tese traducionista. Vamos ver o que é isso. A primeira tese, que é a teoria do pré-existencialismo, é uma tese que Platão caminhava por esse conceito. Todas as almas foram criadas por Deus no mesmo tempo. Ou seja, Deus criou um banco de almas. O Espiritismo também navega por aí, né? Que ele vai colocando as almas, essas almas vão trabalhando e vão se purificando. Depois, essas almas caíram e foram colocadas em corpos, como escola para voltar a Deus. Ou seja, a queda, no caso aqui, aconteceu antes da encarnação dessas almas. Essa ideia de Orígenes foi condenada como heresia no Concílio de Constantinopla em 553. Alguns teólogos especulativos acompanharam essa teoria. Um deles foi Orígenes, outro foi Scotus Erigena e outro foi Júlio Miller. São os mais importantes que defendiam essa tese. O Espiritismo, o Hinduísmo e os correlatos também acompanham esse tipo de pensamento. O segundo pensamento mais moderado, que ele permeia também mais na igreja romana, é a teoria do criacionismo. Diz assim: de acordo com essa escola, o espírito é criado por Deus e agregado ao corpo do minúsculo ser no momento do ato gerativo, ou ao longo do desenvolvimento fetal, ou ainda no dia do nascimento. Então, o que é que essa teoria diz? Que Deus, ele cria a alma do ser humano e na gestação, talvez na concepção, quando há a união do espermatozoide com o óvulo, aí ali já entra a alma do ser humano. Deus coloca ali. Se não é ali, quando o coração começa a bater. Se não é aí, quando o sistema nervoso começa a ser desenvolvido. Ou então na hora do nascimento, quando a criança inspira o ar, pneuma, o ar, ruá, em hebraico, aí o espírito entra. Então tem todas essas teses, e isso aí é a tese do criacionismo. Qual o problema dessa tese? Ela não explica a semelhança do filho com o pai, tanto corporalmente quanto na questão da psique. Então, se uma criança
ela nasce e logo após o pai morre. Essa criança, ao se desenvolver, mesmo sem a influência do pai, às vezes você pode olhar para essa criança e dizer assim, puxa vida, é o pai encarnado e esculpido. É impressionante. O modo de falar, o modo de pensar, a energia, tudo isso é mesmo que está vendo o pai. Então, essa tese da origem da alma que Deus faz e joga no corpo, ela não explica isso e ela também não explica a tendência que os homens têm de pecar. Porque se Deus criou a alma pura e jogou num corpo, então essa alma poderia continuar pura e ela poderia não cair em pecado. Por isso que essa tese deixa a desejar isso. E a terceira tese da origem da alma é a teoria traducionista. O termo traduciano provém do verbo latino traducere, que significa transportar ou transferir. Sustenta que a raça humana foi criada imediatamente em Adão, no que diz respeito à alma, como também ao corpo, e que ambos são propagados da parte dele para gerações subsequentes. Em outras palavras, Deus outorgou a Adão e Eva os meios pelos quais eles e todos os seres humanos teriam descendentes à sua própria imagem, perfazendo assim a totalidade da pessoa material e imaterial. Então, assim, nesse caso de transferir, de teletransportar, Deus só teve 2 filhos. Deus teve Adão e teve Jesus, que foi o segundo Adão. Todos nós aqui somos filhos de Adão. Todos nós nascemos em pecado e recebemos, através de Adão, pelas gerações, a semente da queda. Quando nós nos convertemos a Jesus Cristo, nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Está lá em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Então, a partir daí, nós mudamos a nossa natureza. Nós caminhamos com a natureza adâmica. Quando encontramos com Jesus, nós nos convertemos através do novo nascimento e Deus nos declara, a partir daí, filhos de Deus. Então, a minha natureza, ela foi mudada, embora ainda habite em um corpo contaminado, mas agora nós vamos formar dentro de nós a mente de Cristo. E aí, quando deixarmos esse depósito, esse invólucro, aliás, nós vamos receber um corpo novo, sem a sentença de morte que está sobre ele. Vamos ver os textos que dão sustentação a essa tese. 1 Coríntios 11, 8. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Então, de Adão, através de uma costela, saiu Eva. Então, foi traduzido Adão, foi transferido para Eva também as características psicológicas. O que foi que mudou? Deus mudou apenas um cromossomo na mulher que veio do homem. E esse cromossomo é que dá essas diferenças entre o homem e a mulher, tanto diferenças na sua complexão psíquica como nas suas funções biológicas. Isso por apenas a mudança de um X, um Y por um X. Somente essa mudança nesse cromossomo. Em Gênesis 2:23, diz assim, e o homem disse, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Então é outro texto que sustenta a tese do traducionismo, porque Eva veio de Adão e Adão fez essa declaração. Agora, o texto de Hebreus 7, 9 e 10, esse é um texto simplesmente fantástico. Diz assim, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque Levi, por assim dizer,
já estava no corpo do seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Então vejam só, nós temos aqui um encontro de Abraão com Melquisedeque depois de uma guerra. E Melquisedeque, sendo sacerdote do Deus Altíssimo, Abraão foi pagar o dízimo para ele. Mas o texto de Hebreus aqui está dizendo que não foi Abraão que pagou o dízimo para ele. Por quê? Porque legalmente a tribo de Levi, que não tinha nascido ainda, Levi é bisneto de Abraão. Levi era de direito, quem tinha o direito de receber dízimos, e aqui no caso ele estava pagando dízimos. Então tinha que ser Levi. Mas o escritor de Hebreus está dizendo que foi Levi quem pagou o dízimo, só que Levi estava nos lombos de Abraão, no corpo de seu pai. Tem uma versão que diz que ele estava nos lombos. Aqui está dizendo que ele estava no corpo. Então Levi estava no corpo de Abraão, adormecido, há 4 gerações atrás. 3 ou 4 gerações atrás. O que significa isso? Ora, se Levi estava no corpo de Abraão, nós que estamos aqui agora, na Igreja Batista de Tambaú, nós estávamos no corpo de Adão. Porque nós somos filhos de Adão. O DNA vai passando de geração para geração e nós temos o DNA de Abraão, de Adão, também de Abraão, que passamos por ele. Homo sapiens, ele, de certa forma, em certo contexto, é uma coisa só. A humanidade é um único homem. É por isso que, para entender esse pecado original, que nós nascemos debaixo dele, que nós podemos dizer assim, cada um pode dizer, eu sou Adão, então eu pequei. Eu não tenho que estar dizendo assim, eu não tenho culpa nenhuma de Adão ter pecado. O que é que eu tenho a ver com o pecado de Adão, se eu nasci aqui inocente? Não, você é Adão. Por quê? Você estava nos lombos de Adão, só que você não tinha nascido ainda, não tinha se desenvolvido. É isso que o escritor de Hebreus está dizendo em relação a Abraão e a Levi. Levi já estava no corpo de Abraão. A única coisa que a gente pode aqui, que a gente vai ver um pouco mais na frente, flexibilizar, é a questão da culpa. Talvez uma criança que nasce, a gente não atribua a ela a culpa, mas ela nasce porque ela não pecou ainda. Ela só vai ser culpada quando ela pecar, digamos assim, flexibilizando. Mas ela tem a natureza caída. Ela vai pecar. Não tem jeito. Quando ela começar a formação lá do superego entre 5, 6 anos, que vai até 11, não vai ter jeito dela pecar, dela não pecar. Então a gente entende, é como, por exemplo, um pai que tem uma fazenda e esse pai tem os filhos dele. E ele começa a fazer os negócios e ele pede um empréstimo e penhora a fazenda. E os filhos estão ali vivendo, estão crescendo. Acontece que o pai não conseguiu pagar a dívida. Anos depois, chega um oficial de justiça com a ordem de despejo. E os filhos estão lá na mesa, uma mesa farta. E os filhos questionam, por que essa ordem de despejo? Não, porque seu pai perdeu essa fazenda aqui, tantos anos atrás. Aí os filhos perguntam, que culpa eu tenho? Não, você não tem culpa, foi seu pai. Mas você herdou dele essa dívida, então você tem que pagar. Aí expulsa os filhos do paraíso, que a fazenda é o paraíso. Então todos nós estamos expulsos do paraíso porque nós pecamos em Adão. Essa é a ideia do traducionismo. E a partir daqui podemos fazer uma afirmação. Até o século IV, a tendência predominante entre os teólogos cristãos era defender o livre-arbítrio, rejeitando tanto o determinismo gnóstico quanto o determinismo estoico. No entanto, esse cenário começaria a mudar com Agostinho de Hipona, no final do século IV,
que daria um grande impulso à doutrina da predestinação, especialmente em resposta ao pelagianismo. É como eu disse no começo, quando uma teoria começa a se desvirtuar um pouco, o livre-arbítrio começou a ir muito longe com Pelágio. Então, Pelágio foi para a heresia. Então, certamente iria aparecer algum teólogo que iria combater de frente e iria radicalizar para o outro lado. Nós hoje vivemos politicamente num país radicalizado, num país polarizado. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui também na teologia. Então, vem aqui agora Agostinho de Hipona, de 354 a 400 depois de Cristo, que teve várias fases na sua vida, porque Agostinho, antes de se converter, era maniqueísta, depois ele vem a primeira fase dele, que foi até 395. Agostinho pensava como livre-arbítrio com a graça como ajuda. Então, essa foi a primeira fase do pensamento de Agostinho. Na obra dele, O Livre-Arbítrio, Agostinho argumenta que o homem tem a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Ele argumenta que a graça de Deus é uma ajuda importante, mas não algo essencial para a salvação. E ele ainda está influenciado pelo pensamento de Orígenes e pelos primeiros teólogos cristãos que enfatizavam a responsabilidade da moral humana. A segunda fase do pensamento de Agostinho é a fase intermediária. E aqui ele já disse que o pecado original enfraquece o livre-arbítrio. Então, com o tempo, Agostinho foi entendendo os efeitos do pecado original sobre o ser humano e começou a diminuir essa questão do livre-arbítrio e aumentando um pouco a dosagem da graça. E na terceira fase, ou fase final, que é a fase da disputa com Pelágio, ele traz a predestinação e a soberania da graça. Então, aqui, somente os eleitos, com essa graça eficaz, é que teriam sua salvação já garantida por Deus desde a eternidade. Quem não recebe essa graça, segundo Agostinho, não pode ser salvo porque está preso ao pecado original. E essa fase de Agostinho, essa terceira fase, foi um grande divisor de águas e teve um impacto duradouro na teologia cristã. Vamos ver as principais doutrinas de Agostinho sobre a predestinação. Lembrando que o principal propulsor, ou principal motivação de Agostinho era combater Pelágio. Primeiro, o pecado original e a corrupção humana. Ele dizia assim: todos os seres humanos nascem com a culpa do pecado de Adão, ou seja, já nascem mortos espiritualmente. Isso significa que a vontade humana está corrompida e inclinada ao mal. E sem a intervenção da graça, ninguém pode buscar a Deus por conta própria. Tudo isso é bíblico e não é estranho para nós. Segundo, uma graça irresistível. A graça de Deus não é simplesmente uma ajuda, ela é absolutamente necessária para qualquer ato bom. Quando Deus decide salvar alguém, Ele dá uma graça eficaz e irresistível que transforma o coração da pessoa. Se alguém tem fé, é porque Deus já escolheu desde a eternidade. Aqui vocês podem começar a identificar de onde Calvino bebeu a sua doutrina. Ela vem de Agostinho. Terceiro, predestinação dos eleitos e reprovação dos ímpios. Isso também não vem de Calvino, vem de Agostinho. Deus escolhe, desde antes da criação do mundo, quem será salvo e quem será condenado. Os escolhidos, que são eleitos, recebem a graça irresistível e perseveram até o fim. Os não escolhidos, réprobos, são deixados em seu estado de pecado e, portanto, estão inevitavelmente destinados à condenação. Percebem que Agostinho foi quem muniu Calvino da doutrina da predestinação. Quais são as consequências
da teologia de Agostinho. Primeiro, rejeição oficial do pelagianismo. As ideias de Pelágio foram consideradas heréticas e foram condenadas nos concílios de Cartago e Éfeso em 431 depois de Cristo. Então a igreja declarou que a graça de Deus é essencial para a salvação e que o pecado original afeta toda a humanidade. Segunda consequência foi a influência no pensamento medieval. A visão de Agostinho dominou a Idade Média e influenciou teólogos como Tomás de Aquino, que tentou conciliar graça e livre-arbítrio. Então, Tomás de Aquino, ele tenta deixar mais leve esse peso, essa bipolaridade, digamos assim, um de um lado, outro de outro, e ele traz um pouquinho para como é que eu posso dizer? Uma confluência entre os dois, e isso é muito crido hoje na Igreja Católica Romana, o pensamento de Tomás de Aquino. E o impacto na Reforma Protestante. Agostinho foi uma das principais inspirações para Martinho Lutero e João Calvino, que radicalizaram ainda mais suas ideias sobre a predestinação. Então, vamos dar um pulinho aqui para a Idade Média, onde houve uma tentativa de equilíbrio entre graça e livre-arbítrio. Após a morte de Agostinho, sua doutrina da predestinação continuou influente, mas foi reinterpretada de várias formas ao longo da Idade Média. Alguns teólogos tentaram suavizar suas ideias para dar mais espaço ao livre-arbítrio, porque achavam que Agostinho estava radical demais. Aí foi onde apareceu o semi-pelagianismo, uma forma mais branda de pelagianismo por João Cassiano, monge do sul da Gália. Rejeitou tanto Pelágio quanto Agostinho. Ele tentou ficar no meio, porque as posições estavam muito extremistas. Eles concordavam que a graça de Deus era necessária, mas afirmavam que o homem podia dar o primeiro passo para buscar a Deus por sua própria vontade. Essa posição foi chamada de semi-pelagianismo e foi condenada no Concílio de Orange, não sei, que reafirmou a necessidade da graça, mas sem adotar totalmente a predestinação dupla de Agostinho. Eu não tenho certeza, mas eu acho que esse concílio foi presidido por Agostinho. Então ele estaria contaminado também pela suspeição. Mas eu vou me certificar disso. Isaías 55:6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Então esse texto também dá margem para um primeiro passo do homem ter uma certa sede de Deus, embora ele não alcance sem a graça, mas o Cassiano quis dizer que ele poderia pelo menos dar o primeiro passo para ir buscar a Deus. E aí, em 3 figurinhas, a gente vai entender a diferença entre esses sistemas. Essa primeira figura, que seria o semi-pelagianismo, é como se o homem procurasse Deus, ele ligasse para Deus e aí Deus vai atender, ou não. Deus está lá com o telefone para ser atendido. Já no arminianismo, é diferente. Deus liga para todo mundo e alguns atendem o telefone. Então, quem atender o telefone, Deus está ligando para todo mundo. Quem atender, está salvo. Já no calvinismo, Deus só liga para um. Ele tem 3 pessoas, ele escolhe um pelo beneplácito da sua vontade e aquele atende o telefone obrigatoriamente e é salvo. Essa é mais ou menos a diferença entre essas 3 teses. Aí vem Tomás de Aquino para tentar o equilíbrio, predestinação com livre-arbítrio. Essas são as teses de Tomás de Aquino. Tentou harmonizar a soberania de Deus e a liberdade humana dentro da teologia escolástica. Ensinava que Deus predestina algumas pessoas para a salvação, mas que isso não anula o livre-arbítrio, porque Deus age através das causas secundárias. Dizia que o homem pode escolher o bem porque Deus lhe dá a graça preveniente, ou seja, uma graça inicial que o capacita a querer buscar a Deus. E seu sistema se tornou a base da teologia católica até hoje, assim como
o semi-pelagianismo. Mesmo assim, Tomás de Aquino não conseguiu evitar a polarização e agora a gente vai pular para o século XVI com a Reforma Protestante e um retorno à predestinação radical baseado nas teses de Agostinho. Vamos ver os dois reformadores mais conhecidos. Primeiro, Martinho Lutero. Ele dizia assim: Lutero rejeitou a teologia escolástica e defendeu a visão agostiniana de que o ser humano está totalmente corrompido pelo pecado original. Em A Escravidão da Vontade, ele argumenta que a vontade humana não é livre para escolher Deus, apenas a graça pode salvar. E ele criticou a ideia de mérito humano e combateu Erasmo de Roterdã, que defendia uma posição mais equilibrada entre a graça e a liberdade. Dizia que o homem não está totalmente morto para não escolher a Deus. E Lutero venceu essa guerra no meio dos teólogos. Depois vem João Calvino, que foi além de Lutero e sistematizou a doutrina da predestinação de maneira ainda mais rígida. Ele ensinava a dupla predestinação. Quem quiser pesquisar, nas Institutas de Calvino, no volume 3, capítulo 21 e seção 5, consta o seguinte: Deus elege alguns para a salvação, através da graça irresistível, e Deus reprova outros para a condenação, como um decreto absoluto de Deus. E essas doutrinas se tornaram centrais no calvinismo. Depois de Calvino vem João Armínio. Armínio tinha 4 anos quando Calvino morreu, então ele não teve um embate direto com Calvino, mas as ideias de Calvino ele combateu. Ele não concordava com a ideologia de Calvino, teologia, aliás, não aceitava os postulados dos reformadores e não formulou uma doutrina oficial. Então ele combateu Calvino, mas não formulou uma doutrina oficial. Depois que ele morreu, os discípulos dele, ou alunos dele, chamados de remonstrantes, que significa contestadores ou reformadores, digamos assim, mas é mais no sentido de contestar, eles sistematizaram a doutrina de Armínio, criando um movimento chamado remonstrância, e aí eles fizeram 5 pontos da doutrina de Armínio, cujos pontos estão aqui. O primeiro ponto, chamado de fragilidade total, homem depravado, ou seja, esse é o ponto, como eu falei anteriormente, que bate com a doutrina de Calvino sobre a depravação total do ser humano. Ele precisa da graça preveniente para todos, e ele é livre para aceitar Jesus. Quer dizer, ele concorda que o homem nasce depravado, nasce com o pecado original, que sem a graça não é possível que ele escolha o bem, então ele dá uma graça preventiva ou preveniente para que o homem escolha e decida. No caso de Calvino, ele não tem escolha. Quando Deus dá graça, essa graça é irresistível, ele não resiste. No caso de Armínio, ele pode aceitar ou não, ele pode resistir ou não. Marcos 16, 15. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Então Armínio, ele lê a Bíblia com simplicidade e ele vai no texto e o texto está dizendo que é para pregar e está dando 2 opções, aqueles que creem e aqueles que não creem. Já em Romanos 10, 14, diz assim: como porém invocarão aqueles em que não creram e como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aquele mesmo texto que nós lemos anteriormente a respeito de uma decisão. Como é que eu vou crer se não há quem pregue? Eu preciso crer. E aí eu vou decidir se eu aceito ou não. O homem morto que Calvino fala para Armínio, ele é morto no sentido simbólico. Ele não tem essa capacidade de decidir sozinho, mas ele consegue ouvir e consegue tomar essa decisão. Isso para Armínio. O segundo ponto de Armínio diz assim: a eleição é condicional e está baseada no pré-conhecimento de Deus.
Ou seja, Deus vê o futuro, vê aquele que vai crer e escolhe através de sua fé prevista. Então, Deus, por ser onisciente, ele já sabe que aquele ser humano vai aceitá-lo. Então, aqui, antes da fundação do mundo, ele já predestina aquele que o aceitou lá no futuro. E Romanos 8, 29 diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, quer dizer, Deus já conheceu lá na frente, a estes ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Terceiro ponto do arminianismo é a expiação, ela é universal. Cristo morreu por todos, contudo, cada um deve exercer sua livre vontade para decidir se aceita ou não o sacrifício de Cristo pela sua vida. E o texto é o mesmo de João 3,16. Essa palavra aqui, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, essa palavra mundo é cosmos, fala de uma totalidade, não é etnos, que falaria de um grupo específico. É assim que os arminianos respondem os contra-argumentos dos calvinistas. 4. A graça pode ser resistida. A pessoa pode rejeitar a salvação. Deus envia o seu Espírito para atrair todos a Cristo. Contudo, cabe ao homem decidir se aceita ou não. E aí ele se baseia em Hebreus 12:15, que diz assim: cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por meio dela. Então, o texto de Hebreus está dizendo de uma abstenção da graça e que ela pode ser perturbada. Apocalipse 3:20 também tem um texto bem arminiano que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Da mesma forma que eu poderia colocar aqui 123 textos arminianos, eu posso também colocar 123 textos calvinistas e eles não vão conversar entre si, eles vão ser excludentes e vão ser paradoxais. Então é por isso que eu não estou batendo muito assim, puxando para um lado ou para o outro, eu estou expondo os dois pensamentos para vocês. Eu só quero, a ideia é só expor. Lá na frente a gente vai ver se tem como juntar ou haver algum ponto de interseção. Mas agora é um momento somente de exposição. Quinto ponto do arminianismo. O homem pode decair da graça. O homem pode perder a salvação caso se desvie e não queira voltar, ou seja, através da apostasia. Esse texto de Hebreus 6, de 4 a 6, é uma pedra, no sapato dos calvinistas. Da mesma forma que Romanos 9 é uma pedra no sapato dos arminianos. Então, Hebreus 6, 4 e 6 diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Os calvinistas se defendem dizendo que esse texto seria uma hipótese. É uma hipótese. Se por acaso a pessoa caísse, seria impossível. Mas é uma hipótese, então o crente não vai cair, portanto, não é possível que ele perca a salvação. Então, foi dessa forma que os discípulos de Armínio contestaram os reformadores, que ficou conhecido como os 5 pontos do arminianismo. E depois eu vou colocar no grupo um texto que eu já coloquei algumas vezes sobre a apostasia. Os irmãos, eu sei que nem todo mundo lê porque é um texto grande, mas quem tiver mais interesse para saber essa questão, se o homem cai, se ele pode perder a salvação ou não, os irmãos leem esse texto, que é no contexto da apostasia. Dos 462 arminianos mais conhecidos, eu vou colocar apenas esse aqui, que são esses que
frequentam nossas bibliotecas. Então, é o Tozer. O Plantinga está aí sobrescrito, em um certo sentido, porque ele é molinista, mas também veio do arminianismo. Tem C.S. Lewis, tem Wilkerson, tem Moody, tem o próprio Armínio, tem Wesley, Dave Hunt, que é um cristão messiânico. Tem MacDowell, que é um grande apologeta cristão. Justo Gonçalves, grande historiador. O Lee Strobel, o Max Lucado, que são mais devocionais. Norman Geisler, Ravi Zacarias, falecido há pouco. Billy Graham, o maior evangelista conhecido do mundo. William Craig, que é também molinista, e Philip Yancey. Os brasileiros, temos Abraão de Almeida, Ernesto Nini, que já esteve aqui em João Pessoa. Paulo Romero já esteve na nossa igreja. Mas os mais conhecidos combatentes da doutrina arminiana é Nathan Rufino e Carlos Augusto Vailate. Quem quiser procurá-los no YouTube, eles são grandes combatentes do lado de Armínio. E as igrejas que são arminianas são a Batista da Convenção Nacional e da Convenção Brasileira. As Assembleias de Deus, porque também tem a Batista da Convenção Reformada, esses são 100% calvinistas. Tem a Assembleia de Deus, Metodista, Quadrangular, Nazareno, e aqui embaixo está o site para pesquisa. Depois que os discípulos de Armínio fizeram seus 5 pontos, os remonstrantes, depois os discípulos de Calvino se reuniram num sínodo na cidade holandesa de Dort, e aí, para contrapor os 5 pontos de Armínio, eles fizeram os 5 pontos do calvinismo. Esse foi o sínodo de Dort, que reuniu 84 teólogos e 17 representantes seculares. Ele durou de novembro de 1618 até maio de 619. Quer dizer, 7 meses eles ficaram reunidos para debater esses 5 pontos. E o objetivo era contrapor os pontos de Armínio. A partir desse sínodo, surgem os 5 pontos agora do calvinismo para contrapor os 5 pontos de Armínio. E o grande símbolo do calvinismo, dos 5 pontos, é uma tulipa. Esses 5 pontos foram colocados aqui no inglês para formar a palavra tulip, e eles significam: o primeiro ponto é depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Esses são os 5 pontos do calvinismo para contrapor os 5 pontos do arminianismo. O primeiro ponto do calvinismo, depravação total. O homem foi totalmente afetado pelo pecado. Seu livre-arbítrio foi comprometido. Não foi parcial, mas total, radical. Então não pode ter livre escolha para a salvação. Apenas livre agência. O homem está morto. Quem prega muito sobre isso é o pastor Hernandes Dias Lopes, que considera o livre-arbítrio separado de livre agência. O livre-arbítrio é somente para a questão de decidir sobre a salvação, e livre agência são as escolhas que a gente faz durante o dia, se vai viajar, se não vai, se vai casar com alguém ou se não vai. Isso ele chama de livre agência. Então, o pastor Hernandes Dias Lopes não é determinista. Ele não tem esse lado do determinismo. E o texto que baseia esse ponto da depravação total é que ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, esse primeiro ponto considera que espiritualmente todos nós estamos mortos. Não podemos reagir para nada, porque um defunto, ele não tem reação nenhuma. Então, primeiro precisa vir o Espírito Santo com a graça, regenerar o defunto. Aí o defunto abre o olho, e aí ele pode ouvir, e aí ele decide irresistivelmente através da graça. Então, ele não vai dizer não, ele vai dizer sempre sim. Essa é a ideia dos calvinistas. Os textos que apoiam a depravação total: Gênesis 6,5, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau.
Romanos 3, de 10 a 12. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Esses são os textos que apoiam. Segundo ponto da doutrina calvinista: eleição é incondicional. Não há condição alguma para a eleição, é um ato da soberania de Deus. Então, Deus escolhe pela sua livre vontade, ele não viu nada de bom em você, é uma escolha soberana, é pela graça, você não tem fé, não tem justiça, não tem nada. Então, a escolha é aleatória. Essa eleição é incondicional. Efésios 1, 4 e 5 é uma das bases da doutrina, que diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, ou segundo o beneplácito da sua vontade. João 15, 16. Não foram vocês quem me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao meu Pai em meu nome, ele lhes conceda. Os arminianos contrapõem isso, dizendo que, nesse contexto aqui, essa escolha foi para um ministério, não foi escolha para a salvação, e que ele estava falando com os discípulos. Terceiro ponto do calvinismo: expiação limitada. Cristo morreu apenas pelos eleitos. É uma redenção eficaz. Por que eles têm essa convicção? Porque eles entendem que se Jesus veio derramar seu sangue para fazer uma redenção, essa redenção dele tem que ser eficaz, não pode perder ninguém. Porque senão ele teria derramado seu sangue em vão por aqueles que não aceitaram. Então, ele só veio morrer pelos eleitos porque a redenção é 100% eficaz. Não poderia ter se perdido uma gota de sangue. Então, essa é a ideia. E os textos que baseiam estão aqui. João 10, 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele só veio para as ovelhas, porque as pessoas já nascem bode ou ovelhas. Ele veio para as ovelhas. João 17, 9. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, ou não peço por todos, né? É a interpretação do calvinista. Mas por aqueles que me deste, porque são teus. Isaías 53, 10 e 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, e não a todos, como eles dizem, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então tem muitos debates aqui, muitos aparecem como sendo todos em uns lugares, muitos aparecem em outros lugares como sendo uma parte, então também ninguém chega a um acordo sobre isso. 4. Graça irresistível. Para aqueles a quem Deus chama, o chamado é irresistível, porque a vontade de Deus é soberana e a do homem não. O homem não pode dizer não à graça de Deus. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. E João 6,44 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, essa graça irresistível, quando os arminianos contra-argumentam, eles dividem essa chamada de Deus em duas chamadas, a chamada externa e a chamada interna. A chamada externa é para todos, pregar o evangelho a todo o mundo. Quem crê, for salvo. Então, esse todo mundo que manda pregar seria a chamada externa. E aqueles que são salvos, as ovelhas, é que tem dentro dele essa centelha, já da salvação, já decretada, então eles vêm. Mesma coisa no texto, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Então, a chamada externa, muitos. A chamada interna,
poucos que são os escolhidos. E, por fim, o quinto ponto, perseverança dos santos. O crente não pode perder a salvação de forma alguma. João 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E eles usam o texto lá de Romanos, eu acho que é Romanos, que diz que nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, e que também o decreto de Deus é imutável. Todos esses pontos, eles foram confirmados na Confissão de Westminster, que foi realizada pelo parlamento inglês entre os anos de 1643 e 1653. Então, foram 10 anos de confissão do parlamento, da reunião lá no parlamento. E essa confissão de Westminster rege todas as igrejas presbiterianas. Elas estão debaixo dessa confissão que diz o seguinte: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias, antes estabelecidas. Essa é a confissão de Westminster, que todo ministro presbiteriano tem que fazer antes de ser ordenado, e também na aula de batismo, os membros da igreja têm que adotar na sua bolsa, digamos assim, da fé. Esses 5 pontos do calvinismo, ele tem crescido a cada ano no Brasil, porque é uma doutrina muito bem elaborada, é uma sistematização muito bem feita. Inclusive, eu já fui calvinista e abandonei alguns anos atrás, porque a gente não se conforma a ficar com muito no paradoxo, né? Uma mente mais inquieta, ela quer sair. Aquele negócio está emperrado, 500 anos não sai dali, então fica muito difícil para manter. Então, com a revelação de Deus, que é progressiva, né? Não é progressista, como eu disse antes, ela é progressiva, a ciência vai caminhando, como eu dei aquele exemplo de todo olho verá, né? Então, a ciência vai caminhando e vai abrindo o nosso entendimento. E, para concluir, eu queria dizer o seguinte, que devido à existência de diversos paradoxos para compatibilizar as duas linhas teológicas, até o momento não existem soluções para harmonizá-las sem macular alguns dogmas evangélicos e católicos romanos. Todas as tentativas de compatibilização sem invocar o mistério foram rechaçadas pelos dois lados. Atualmente existe uma sutileza contemporânea, derivada do sistema ético emotivista, que está trazendo o pelagianismo de volta, mesmo sem saber quem foi Pelágio. Há também um crescimento de filósofos e teólogos ateus questionando a bondade de Deus por causa da crueldade do determinismo. Sendo assim, precisamos de respostas convincentes, pelo menos para exercer com coerência a teologia pública. A próxima aula, eu ainda vou ver qual vai ser a próxima aula. Provavelmente, ou molinismo e teísmo aberto, ou então as questões de doutrinas, de dogmas e de lógica, ou então essa questão do pecado original, relacionado com a psicanálise. Porém, como antes da aula de molinismo, eu não sei se vai ser a de molinismo, por isso que eu já quero indicar um filme para os irmãos assistirem. Esse filme é obrigatório para o entendimento do molinismo. Ele está lá no Prime, chama-se Uma Questão de Tempo. Uma Questão de Tempo no Prime. Se a aula de molinismo for domingo que vem, tá bom, vai dar. Se também não for, os irmãos vão ter mais uma semana para assistir esse filme. Depois nós vamos ter mais um filme, um pouco mais na frente, chamado Interestelar, eu acho que é esse, né?
Se quem quiser assistir também logo Interestelar. Mas primeiro vai ser esse filme aqui, Uma Questão de Tempo, no Prime.